Louvado seja Deus. Deus é bom, Central? Então pegue o Santo Livro aí, você vai abrir comigo, muito conhecido, porque toda ceia a gente usa esse texto, porque ele é o texto, ele é a suma sobre o tema Ceia do Senhor, ele está registrado, foi uma carta pastoral que Paulo, ele estava doutrinando. Eu sempre faço questão de lembrar, tem gente que acha que doutrina é uma palavra esquisita, pesada e feia, por causa do sentido que deram a ela, algumas igrejas, né, até na boa intenção, algumas cristãs evangélicas até, não é? Elas misturaram alhos com bugalhos, né? Foi por mal não, irmão, mas fizeram bobagem e acabaram estereotipando essa palavra, sabe? Doutrina como se fosse usos e costumes, coisa de homem, sabe? Ensinamentos de homens, nada a ver, irmão, nada a ver, nada a ver, isso aí sabe, uma perda de tempo, e isso gerou tanta confusão, gera até hoje, né? Infelizmente, por causa disso aí. Irmão, doutrina, a palavra doutrina vem da palavra grega didaquê, que significa ensino, ensinamento, não é? Então, assim, qual é o ensinamento que para nós, que ele reflete hoje na conduta da igreja, que nos orienta, né? É aquele ensinamento que ele pavimenta o caminho pelo qual nós andamos. A Bíblia diz que é o ensinamento dos apóstolos. Para que ela seja uma igreja séria, ela precisa de fato ser uma igreja apostólica. Né? O que é uma igreja apostólica, pastor? É uma igreja que está firmada nos fundamentos dos apóstolos, né? Dos apóstolos e dos profetas. Aí é outro assunto que eu não vou mergulhar nele não, porque daí dá pano para manga, é terreno escorregadio, mas os profetas, eles caminhavam ali, o ministério apostólico, o ministério profético, caminhava assim, caminhava não, tem que caminhar ainda hoje, porque a permanência, não é? Nós somos uma igreja que acredita demais, não é? Na continuidade dos dons do Espírito Santo, os dons espirituais, dons ministeriais, não é? Então, nós acreditamos no ministério quíntuplo, né? Lá de Efésios capítulo 4, mas não é sobre isso que eu vou falar não, né? Fazendo essa salada mista aqui, para dizer que quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele está ensinando os irmãos, estava tendo uma bagunça lá, irmão, uma bagunça generalizada, não é? Começaram bem e estavam terminando muito mal. Eu oro para que você, para que nós, Central, nós possamos começar bem e terminar bem em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Eles começaram bem, né? Estavam fazendo uma celebração lá, uma festa bonita, é conhecida, né, na história como a festa ágape, não é? Era a festa ágape. Ágape, para aqueles que não sabem, é uma palavra grega também, que corresponde ao amor, mas é um amor que até então ele era desconhecido, né? Dentro da literatura grega, dentro do vernáculo grego, essa palavra ela não tinha assim muito um lugar, né? Por que esse tal de ágape, né? Tem um amor filéu, tem um amor eros, né? Mas esse tal de ágape, ele não era muito bem compreendido, mas quando Jesus, ele encarna, quando Jesus se manifesta nesse mundo aqui, aí sim, aí disseram, ele é o ágape, ele é o ágape. Jesus disse, Deus é amor, Deus é ágape, irmão, Deus é ágape, é o amor incondicional de Deus. A razão humana, ela não consegue. Os gregos gostavam tanto de arrazoar, de pensar, de refletir, não é? Mas aí quando eles se viram diante do amor encarnado, não é? O amor encarnou, o amor se fez homem, ele se fez carne, ele habitou entre nós, aleluia. Jesus, irmão, mudou tudo. E aí a igreja, ela começou esse processo, havia ali, mantiveram a tradição dos apóstolos, né? Eles aprenderam de Jesus, foi com Jesus que eles aprenderam. Com quem que eles ceiaram, irmãos? Com quem que os discípulos, apóstolos, eles ceiaram? Com? Foi com Jesus, eles tiveram lá aquela celebração tão linda, né? Naquela fatídica noite, né, na noite da Páscoa lá, onde Jesus, ele ceiou com os seus discípulos, ele ali sentou com eles, não é? Ele sentou, eu vou falar com você sobre o se assentar à mesa, sobre a mesa do Senhor, vou falar sobre esse tema tão relevante, tão importante. Ele é tão importante que se você lê o Evangelho, existe um único Evangelho, já expliquei isso aqui, mas de repente tem alguém que está aqui pela primeira vez. Irmão, as pessoas aprendem, né? Até na escola teológica, né? Nos cursos aí, eles aprendem de maneira equivocada, e eu tenho, esse lugar que eu tenho que ensinar. Existe um único Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Diga comigo, há um único Evangelho. Diga, é o Evangelho de Jesus. É só um. Mas pastor, está lá na minha Bíblia, tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas e tem João. Isso, irmão. E aí é na perspectiva, é na visão,
é como eles apresentam. Então, Mateus apresenta de uma maneira, ele dá ênfase numa coisa, ele vai lá e pega todos os textos, todos, modo de dizer, não é? Os profetas da velha aliança e traz, diz, olha lá, ele é o Messias aguardado, ele é e tal. Marcos também vai ter a sua tônica, o Lucas, o evangelista, né, o médico amado, também vai ter a sua tônica, e João vai ter a sua tônica, mas o centro de tudo é Jesus. É a boa notícia de que o Verbo se fez homem. Ele veio, ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele veio aqui com um propósito muito definido, muito claro. Ele deixou claro que ele veio aqui para buscar e salvar o perdido. Foi para isso que ele veio. Ele se entregou, ele pagou o preço, ele deu a vida dele como preço pelo resgate de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele se deu, ele se entregou por mim, por você lá naquela cruz. Ele pagou o preço, tanto que, e eu já comentei isso aqui, uma das falas dele são 7 falas que ele fala ali na cruz, né, no momento ali da sua paixão. Ele fala, são 7 dizeres, 7 falas, 7 frases que Jesus diz ali, e uma delas foi tetelestai, a palavra grega, quando você lê na nossa Bíblia no português, diz assim, está consumado, mas às vezes a gente não entende o contexto, mas como assim, o que está consumado? Ou seja, acabou, tudo bem, mas o quê? O que ele está querendo dizer? Ele estava dizendo o seguinte, todo o preço foi pago, o preço foi pago, está pago. Está consumado, está pago. A dívida foi paga, não há mais dívida, meu irmão. Diga comigo, não há mais dívida. Ô irmão, se você tiver fé mesmo para falar para alguém aí, sacode alguém e fala assim, não há mais dívida, meu irmão. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Ele pagou o preço por mim e por você. Toda a dívida foi paga, tanto que daí, o autor vai dizer assim, o escrito de dívida ele pegou, foi lá e cravou na cruz. Ele colocou lá naquela cruz, cravou lá e disse aqui, tetelestai, está pago, está consumado. Foi essa obra que ele fez por mim e por você, irmão. Foi isso que ele fez. E a igreja, então, ela repetia ali aquele costume, que é o quê? Jesus fez uma ceia com a gente, vamos fazer uma ceia? E eles estavam fazendo. Só que quem vai nos esclarecer de uma maneira mais pormenorizada, de uma maneira mais assim, vamos dizer, com mais riquezas de detalhes, é Paulo. É o único texto aí. É o único texto, é a única carta que fala sobre esse assunto. Nenhuma outra carta. É a carta para a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Você pode pegar aí, nós vamos pensar, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Mas, irmão, por que Paulo escreve para esses irmãos? Por quê? Porque a coisa estava degringolando lá. A coisa estava bagunçando lá, estava perdendo sentido, estava perdendo o sentido, não é? Eles estavam perdendo ali o sentido, a direção. Por que a gente faz o que faz? Por que a gente tem essa festa? Tanto que ela acabou, não existiu mais. Ela existiu ali e ela se perdeu, infelizmente, por conta do comportamento humano, não é? Por conta das atitudes. Acabou. É igual eu, de vez em quando aqui na igreja eu faço essa bagunça aí. Eu vejo um negócio assim e eu vou se segurando, aí eu chego uma hora assim, irmão, né? E aí, né? Quem pode... Quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? Mas de vez em quando me dá uma louca, eu falo, acabou, pronto, acabou. Não, acabou, irmão, acabou, não tem mais, acabou. Por quê? Perdeu o sentido, perdeu o propósito, o negócio fugiu daquilo que era a essência, sabe? Fugiu, não está mais agregando nada, não está mais acrescentando nada, não está mais nos conduzindo para cumprir o propósito de Deus. Então, meu irmão, acabou. Eu não concordo, então você vai sem concordar mesmo, ou você vai fazer outra coisa, porque a questão não é se você concorda ou não concorda. A questão aqui, irmão, perdeu o propósito. Perdeu. Uma festa tão linda, irmão. Os irmãos se reuniam, eles iam lá, um pegava, trazia lá uma panelada. Eu participei de uma célula lá no Piauí, e eu tenho para mim que aquele povo, aquela célula é tão grande, que não é uma célula, né? Porque devia ter umas 50, 60 pessoas lá, não é? E isso sabe, né, irmão? É uma região muito pobre, né? Ali, o Piauí, se não me engano, é um dos estados mais pobres do Brasil, não é? E aí, irmão,
Mas eles tinham um negócio lá, aquilo era uma estratégia. O líder, olha o nome dele, Matusalém, meu amigo, Matusalém. O Matusalém é uma figura. Eu falei, eu saí da célula escandalizado. Eu falei, eu nunca vi isso não é célula, Jesus. Né? Ele fazia um culto, ele era um pastor, brigava, parecia eu pregando, e bravo. Eu falei, meu Deus, até eu fiquei com medo, sabe, irmão? Mas assim, era uma multidão. Irmão, e quando terminei, eu tinha até caixa de som na célula. Célula doida, irmão, caixa de som, era uma mini igreja, não é? E aí, irmão, aquela multidão, na hora que terminava, sabe para onde que eles iam? Para a mesa. E aí a mesa, irmão, eu nunca vi um trem daquele, aquele povo é doido. Eles misturam macarronada com panelada. Você sabe o que é panelada, irmão? Alguém tem ideia do que é panelada aqui? Você pega tudo aqueles pedaços do bode que os outros fazem, ai não, isso aqui não, e tal. Eles botam tudo dentro de uma panela com arroz, e eles fazem, o troço é maravilhoso, irmão. Irmão, eu fiquei apaixonado por panelada. E aí cuscuz, irmão, era tanto cuscuz disso, cuscuz daquilo, e cuscuz. E aí junto tinha açaí, tinha sorvete, irmão, era um negócio. E o interessante é que eles botavam tudo dentro do prato. Eles colocavam no prato e eles comiam. Eles iam para a mesa. E era um tempo de mesa ali, e eu assim, uma coisa que eu tenho para mim, irmão, sabe, eu desisti de muita coisa, né, e uma delas é achar que eu sei alguma coisa, né, estou naquela fase, acho que é por causa de idade, sei lá o que é, igual lá o filósofo, só sei que nada sei, só sei que nada sei, irmão, aí eu falei, Deus, aí ia ter batismo, ia batizar daquela célula uns 10. Eu falei, quem é o Claudinei na fila do pão para pensar alguma coisa? Né? Porque é diferente, porque não sei o quê. Irmão, mas eles tinham uma coisa, eles tinham mesa. Sabe, Central? Jesus, ele sentou à mesa com os seus discípulos, mas Jesus sentou muito à mesa com gente também, gente que não fazia parte ali daquele, vamos dizer, daquele núcleo, né? Se você estudar no livro do Evangelho, que eu estava dizendo para você que só tem um, então você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai descobrir que pelo menos 1/5 do ministério de Jesus foi à mesa. Foi sentado, comendo e conversando com as pessoas. Foi assim que ele fez, sabe? Isso foi tão forte, irmão, que você vai ver que nem a morte mudou isso. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morre, ele ressuscita, sabe o que ele faz? Ele aparece para os discípulos e ele fala, não fala, né? Sabe o que ele faz? Ele fala, vamos sentar para comer junto? Vamos comer junto? Ele vai para a mesa. Lá em Emaús, o que ele faz? Ele vai para a mesa com aqueles discípulos, 2 discípulos em Emaús. Jesus faz o quê? Ele pega o pão para ter comunhão com aqueles irmãos, tanto que aqueles irmãos, eles foram assim, eles foram de uma maneira poderosa, impactados, porque eles não tinham reconhecido Jesus, eles estavam tão abatidos, tão tristes, irmão, que eles estavam, sabe, como um véu posto sobre os olhos deles, eles não viram, caminhando com Jesus, e aí depois eles falam, é verdade, você viu, na hora que ele estava falando, o coração da gente estava pegando fogo, meu Deus do céu, a gente não viu que era ele, mas sabe que hora que eles descobriram que era Jesus? No momento que Jesus partiu o pão. No partir do pão, os olhos deles se abriram e eles falaram, é Jesus, é Jesus. Jesus aparece para os demais lá, para a turma toda, o que Jesus faz? Vamos comer, meu filho, senta aqui, vamos ter comunhão. Então, irmão, isso é maravilhoso, isso tem que ensinar algo para nós. Se Jesus fez antes, Jesus fez depois, e a igreja fez. Se você pegar Atos capítulo 2, diz, capítulo 2, finalzinho, a partir do verso 42, diz que esse povo, eles tinham uma prática, um costume, que eles se reuniam no templo e na casa. E diz que eles partiam o pão de casa em casa. Eles partiam o pão, era um costume, era uma prática. E aí, irmão, Paulo é o seguinte, eu já expliquei aqui, Paulo é igual a OAB, é sui generis. O que é sui generis? Ninguém sabe o que é sui generis, é uma coisa que foge a tudo. Paulo, irmão, Paulo é um homem assim, de um quilate, de um nível assim, que ele foge à regra. Ele não caminhou com aquele grupo apostólico, mas Jesus escolheu ele. Jesus chegou a dizer, esse cara, ele é um vaso escolhido para mim, deixa que é entre eu e ele. E de fato foi, Jesus pegou ele, Jesus apertou ele, se converteu. E ele viveu um período onde, irmão, ele não foi discipulado por pessoas aqui nesse mundo. A Bíblia diz
que ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer que ele subiu ao terceiro céu. Ele subiu ao terceiro céu. Você sabe o que é isso, irmão? Não, lógico que a gente não sabe. Irmão, subiu ao terceiro céu, o cara, ele estava vivendo assim, uma experiência metafísica, uma coisa que não tem explicação. Tanto que ele falou assim, ó, nem é bom ficar contando isso, não é bom comentar sobre isso, não é legal. Não é legal. Eu conheço, ele falou, né, lá na sua carta, a igreja de Corinto. Ele fala assim, um homem que se foi no corpo eu não sei, olha isso, se foi no corpo eu não sei, se foi fora do corpo eu não sei, mas esse homem, ele subiu ao terceiro céu e ele viu coisas que não é lícito ficar contando. Não é bom, não é bom, olha isso. Ele estava falando dele. E aí, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, mas nós vamos ler os versículos anteriores, sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer assim, eu recebi do Senhor. Ele recebeu do próprio Senhor. Meu Deus. Você sabia, irmão? Com toda, até feio falar assim, mas toda humildade, tem coisas que eu oro a Deus porque eu não entendo, aí eu começo a estudar, daí eu mando uma mensagem, tem um santo aí que ele é assim, para mim é o cara que é a maior referência, né? De mestre, de ensino. E aí eu mando uma mensagem para ele, falo, vamos ver se ele lembra de um reles mortal igual eu aqui, e ele me ajuda, ele me dá uma explicação, e ele é tão querido, tão bonzinho, doutor Luiz Saião, de vez em quando ele responde. Muito, eu não faço isso, eu não uso disso aí, mas já teve situações de dúvidas que eu tenho, né? Que eu estudo, aí você lê um autor, lê outro autor, e cada um fala uma coisa, e você fala assim, meu Deus do céu, aí onde que eu vou? Não sei, fico naquela dúvida, aí mandou uma mensagem para ele, foi muito engraçado, já contei para vocês que eu mandei uma para ele uma vez, faz tempo, né? Ele sabe o que ele respondeu? Não sei. Eu falei, se ele não sabe, quem que é o Claudinei, comedor de arroz e feijão, vai saber? Não sei. Não sei, ele falou, tem essa linha, né, que eu já sabia, tem essa linha e tem essa linha, mas isso não é ponto pacífico, imagina, agora irmão, tem coisas que daí eu falo, ô Espírito Santo, você é o autor da Bíblia, eu sempre aconselho você, quando você for ler a Bíblia, irmão, você pode fazer isso, você já pensou? Nós temos uma prerrogativa, nós temos aí um privilégio, que é assim uma coisa extraordinária, você vai ler a Bíblia, sabe o que você pode fazer? Você fala com o autor da Bíblia. Você fala assim, ô querido, ô meu amado, ô Espírito Santo, por favor, eu não quero só ler por ler, não, eu não quero me encher de informação, de conceitos humanos, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre o meu entendimento, me ensina. Ah, irmão, o quanto você e nós não perdemos por não fazer isso, por não pedir para o Espírito Santo nos iluminar o nosso entendimento, quando você for ler, quando você for estudar as Escrituras, infelizmente, a gente não faz, né? Quando lê, né? Então assim, não pede, irmão, você tem o privilégio, olha que privilégio, de ler a Bíblia com quem é entenda, ó, aspas aqui, vocês conseguem? Ó, então assim, lê com o autor do lado, ou melhor, com aquele que inspirou, a Bíblia diz que a Escritura, ela foi divinamente inspirada, ou seja, o Espírito Santo soprou dentro daqueles homens. O Espírito Santo. Então quem inspirou, quem soprou a palavra no coração e na mente daqueles homens, e eles registraram a palavra, muita coisa é histórica, é registro, mas, irmão, ele pode ali, do teu lado, dizer assim, você está biruleibe, meu? Você está biruleibe? Quem disse que eu quis dizer isso? Eu não disse isso, não você arrancou isso, porque a gente arranca umas coisas às vezes, né? A gente tira umas conclusões que não é. Aí ele fala assim, você está biruleibe? De onde você tirou isso aí? Não, eu estou querendo dizer isso aqui para você. Eu estou querendo te ensinar. Irmão, foi o que Paulo provou. Quantos querem provar da parte de Deus isso? Eita, só uns meia dúzia de gato pingado? Quem quer provar de Deus isso? De buscar o Espírito Santo, falar, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ilumina, Espírito Santo me instrui, ensina-me os teus caminhos e eu vou andar na tua luz. Paulo recebeu, e aí ele fala para você e para mim assim, ele fala assim, ó, eu recebi do Senhor, e eu estou transferindo para vocês, eu ensinei vocês, não foi isso? Eu ensinei vocês, e aí ele vai ensinar. Pega o texto sagrado rapidamente aí, irmãos, porque daí eu vou correr com vocês, mas eu quero que você leia
a partir do verso 17. Eu falei para vocês que a igreja de Corinto começou bem e terminou mal. Acabou com a festa ágape. Acabou. Você já pensou, irmão, você ter no teu currículo que você acabou com um negócio lindo, maravilhoso, e você fala, por tua causa, por causa da tua atitude, teu comportamento, acabou, não tem mais. Vai para a tua conta. Vai para a tua conta. Tem umas coisas aqui na central, irmão, que não vai para minha conta, não. Lógico que em última instância eu sou pastor, mas tem coisas que vai para a conta de muita gente aqui. Jesus vai falar por sua causa, por causa do jeito que você fez, do teu comportamento, da maneira que você agiu, aí, acabou, botou, irmão, faliu a firma, por tua causa, não é? Por causa desse povo aqui, faliu, quebrou a festa do amor. A festa ágape acabou, não teve mais a festa do amor. E você vai entender aqui, mas antes de ler, diga comigo, diga assim, a minha fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Diga lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem-sucedido, para ser abençoado, e sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa noite, em o nome de Jesus, com voz grande central, diga, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho, diga, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Olha o que diz o texto sagrado na versão, da tradução da nossa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, verso 17, capítulo 11, de Paulo aos Coríntios, primeira de Paulo aos Coríntios. Olha lá, entretanto, nisso eu não vou dizer que, nisso que lhes vou dizer, não os elogio. Olha lá, não vou elogiar vocês, pois as reuniões de vocês, olha isso, misericórdia, irmão. As reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Deus nos livre. Fala comigo aí, central. Deus nos livre. Fala para o irmão que está perto. Você fala assim, Deus nos livre, irmão, disso. Irmão, imagina a gente reunir aqui, a gente fazer uma reunião, a gente fazer um culto, a gente fazer aqui. Não, meu Deus. E aí imagina, né? Uma avaliação lá de cima, lá o CEO dos CEOs, né? É Jesus, é Pai, Filho, Espírito Santo, né? E Paulo. Aí o cara que é o bichão, o cara que resolve, que manda, ele olha e fala assim, está tudo errado. Vocês estão achando que eu vou elogiar vocês? Não, eu não elogio vocês de outra coisa. A reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Deus o livre, irmão. Eu não vejo outra fala aqui. Deus nos livre. Mas Paulo está dizendo para essa igreja aqui. Não falei para vocês? Começaram bem, mas terminaram mal. Ele fala, sabe o que está acontecendo? Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Então já começa aí, está tudo errado. Você se reúne como igreja, um só corpo, uma só fé. E aí vocês estão o quê? Divididos. Né? Vocês estão aí, cada um achando, o que é isso? Ele está dizendo aqui, vocês se reúnem como igreja, não é? E a divisão entre vocês, até certo ponto eu creio. Ele fala, eu acredito mesmo, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Ele usa ali um recurso aí para ainda dizer assim, o ruim ainda redunda em bom. A coisa ruim ainda de alguma forma ajuda. Né? Por quê? Porque gente errada vai ficar claro quem é errado, quem está com mentira, quem está com conversinha, quem está. Não é? Infelizmente, isso acontece, tá, irmão? E aí ele fala, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos qual dentre vocês são aprovados. Os bons vão aparecer. Quem é bom vai ficar de pé e quem é ruim vai cair sozinho. Tô aqui parafraseando as palavras de Paulo. Paulo está dizendo aqui, Paulo deve ter chegado por, né? Você sabe que muita coisa, ele tinha amanuense, gente escreveu para ele, falou assim, coloca aí meu filho, os ruins caem sozinhos. E os bons vão ficar de pé. Aí fala, Paulo, não fica legal dizer isso, então coloca aí, ó. Vocês já viram esses negócios na internet, irmão? É uma comédia, brincadeira, irmão, brincadeira, imagina só, não é? Aí Paulo fala, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então ele está deixando claro para nós que ceia é uma celebração que a gente precisa comer. Vocês estão lendo comigo o versículo da Bíblia, irmãos?
Vocês estão comigo aí, por favor? Vamos voltar aqui. Olha lá, retrocede, vamos ler de novo. Paulo vai dizer, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Conclui-se que, partindo desta premissa, que a ceia era uma reunião que era para as pessoas comerem. Aê, que bonitinho. É para comer junto, irmão. Ceia é para celebrar junto. É um momento de comunhão. Tanto que a palavra Eucaristia significa comunhão. Comunhão. Nós vamos um pouco além, né? A gente, né, irmão, fazer o quê? Né? Nós é a mesa do Senhor. É a ceia do Senhor. Não é apenas uma comunhão, já vou explicar para você aqui, vou ter que explicar rapidamente para você as diferenças. A gente não acredita em transubstanciação, já expliquei isso várias vezes, né? Não acredita que esse pão, né, que você vai comer e esse cálice que você vai beber, que ele literalmente, né, ele se transforma, né? A doutrina romana acredita que o pão na hora, ele se transforma em carne de Jesus. Você está comendo carne, isso é um absurdo, isso é uma sandice sem tamanho, mas esse é outro assunto, né? E o suco, ou o vinho, se transforma no sangue de Jesus. Os elementos é carne e sangue. Não tem lugar, não tem forma de sustentar um negócio desse. Essa é a doutrina da transubstanciação, né? Tem a outra, que Lutero daí abraçou, que é a consubstanciação, né? Que daí é um outro, já vou explicar as 4 vertentes e onde a gente se encontra nesse lugar aí. Continua comigo no texto, já explico para você. Então assim, olha lá, enquanto um fica com fome, olha o que está acontecendo nesses irmãos, esses lambão, irmão. Um fica com fome, outro se embriaga. Oh meu Deus, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Olha isso, irmão, Paulo está tendo que dar uma dura na igreja, nos irmãos, diz assim, vocês não têm casa não, seus mortos de fome? Não, ele falou, escreve aí, vocês não têm casa, seus mortos de fome? Daí o irmão falou, não vai ficar bem, Paulo, não vai ficar legal escrever desse jeito. Aí o irmão falou, vamos colocar assim, vocês não têm casa onde comer e beber? Né? Aí ele fala, ou vocês desprezam a igreja de Deus, presta atenção, vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Ah, irmão, ele está levando esse povo a refletir. Você está vendo porque acabou a festa do amor? A panelada que os irmãos, cada um levava um prato, cada um levava uma coisa, porque esses irmãos aqui não era muito diferente de mim e de você não, era gente. Irmão, quando a gente lida com situações aqui na Central, pelo menos, que estressa a gente, e tem um monte, tá? Quando acontece, irmão, normalmente, sabe o que eu falo? Eu falo para minha amada, porque assim, o piano quem carrega é ela, o rolo, as tragédias, as bombas, a facada, é ela que se vira. Eu falo, eu não terminei a 5ª série, eu não tenho essa competência toda, então assim, é ela que se vira. E eu só fico só, só no glamour, irmão, é só coisa boa. Brincadeira, não é tão assim não, mas assim, e normalmente, eu lido se ela chega e fala assim, pastor, aquele irmão, e não sei o que e tal. Irmão, normalmente, sabe, a minha clássica frase, qual que é a minha clássica frase, irmão, que eu uso mesmo? Vocês não estão lembrando? Quando a gente está dando trabalho, quando está tendo problema, facada, bomba e bomba nuclear, o que eu falo para você? É gente sendo gente. Irmão, isso aqui é típico de gente. Infelizmente, irmão, a gente vai lidar. Esses dias um empresário estava chorando as pitangas para mim. Aí eu falei assim, deixa eu te dar uma palavra que o Jesus deu no momento lá, estava uma crise lá, uma falação, um falava, o outro falava, e Jesus falou assim, os pobres sempre tereis convosco. A gente sempre vai ter, meu irmão. Tem coisa que não vai mudar não, tá? Acorda para a vida aí, acorda para a vida. Tem situação que é o que é a vida. Gente dando trabalho, irmão, é gente. É típico de gente. Gente dá trabalho. Gente causa isso aqui. Olha aí, o povo estava dando trabalho. O apóstolo Paulo, ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão respeitando a igreja de Deus, não? O que eu vou dizer para vocês? Né? Ele falou assim, eu não elogio vocês não por isso. Certamente que não. E aí ele entra para falar da ceia, e é isso aqui eu preciso correr para instruir você. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha lá, ele faz questão, eu sempre falo isso aqui, né, irmão? Ele faz questão de colocar isso aqui, que na noite em que Jesus foi traído. Isso aqui podia ter sido removido? Podia colocar de lado, né? A ênfase é essa, não, mas ele quer mostrar algo muito além para mim e para você.
puxa vida, Jesus podia se ressentir, Jesus podia falar assim, estou dando a minha vida por esses lambão aí, olha isso, o camarada tá me traindo pelas costas, está me dando facada. Não, irmão, ele está deixando claro que a ceia do Senhor, ela permaneceu mesmo em face à traição. Mesmo em face, irmão, a rejeição, Jesus, ele manteve o princípio. Qual é o princípio? A ceia do Senhor. Ele manteve. O princípio, irmão, está acima de qualquer outra coisa. Quem caminha por fé não caminha por sentimento, não caminha por circunstâncias. Quem anda por princípio, irmão, quem anda por princípio, ele caminha por aquilo que crê. É a vontade de Deus, é o certo. O certo continua sendo certo. Tua mãe já deve ter dito isso para você, mesmo quando todo mundo está fazendo diferente, está fazendo errado. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo está fazendo, meu irmão. E você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Então, irmão, fica firme. Aguenta aí. Jesus vai ensinar aqui, que naquela fatídica noite que ele foi traído, ele tomou o pão, e ele tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, eu gosto, uma outra versão que diz nova e eterna, aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, presta atenção, esse portanto aqui já tem que acender a luz aí, irmão, não é? Esse negócio não estaria aqui se não tivesse importância. Você vai falando, vai explicando, vai ensinando, ele fala, mas, presta atenção, no entanto, portanto, entretanto, todavia, cuidado, ele diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, diga comigo, comer do cálice, beber do cálice e comer do pão indignamente. Diga, beber do cálice e comer do pão indignamente. Irmão, fala para alguém perto de você, fala assim, beber do cálice, beber do cálice, comer do pão indignamente, é culpado. Não vai ter por inocente, não. Você conseguiu gravar aí? Olha lá. Então, aquele que beber o cálice do Senhor indignamente, comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Irmão, isso é muito sério, isso aqui é muito grave. É pecar contra o quê? Contra o corpo e contra o sangue de Jesus. Você tem essa audácia, você tem essa coragem de pecar contra o corpo e contra o sangue de Jesus? Meu Deus. Olha lá. Por isso examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, entender, compreender, quem come e bebe este cálice, irmão, sem compreender, irmão, sem entender o que está fazendo, olha lá, ele vai dizer assim, pois quem come e bebe sem compreender, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, pois por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Irmão, isso aqui, eu falei de manhã, não tenho tempo, não vou poder mergulhar, mas eu tenho dúvidas sobre o que esse versículo aqui quer dizer. Quando ele fala assim, tem gente que está fraca, tem gente que está doente, e tem gente que dormiu. Pode ter uma interpretação figurativa, tipo assim, falando assim, o cara desanimou da fé, ele desviou da fé, pode ser, mas sabe que há uma jurisprudência bíblica que vai mais além do que isso. Fala literalmente de morte física. Tem uma jurisprudência bíblica, e a gente tem que usar, né? Igual o advogado, quando vai fazer lá a peça lá, ou a petição, o negócio lá, ele vai e procura a jurisprudência bíblica, né? Aconteceu. Vocês lembram lá o que aconteceu com Ananias e Safira? Quem lembra? O que aconteceu com Ananias e Safira, irmão? Capítulo 5 de Atos. O que aconteceu? Morreram, literalmente, fulminados. Sabe por quê? Porque eles brincaram com as coisas de Deus. Eles brincaram com a glória de Deus. Pedro falou para eles, falou assim, o que vocês estão fazendo? É de vocês? O dinheiro era de vocês? Quem que mandou vocês dar o dinheiro? Ninguém mandou vocês dar o dinheiro, vocês fizeram porque vocês quiseram. Mas aí vocês vão fazer, vocês fazem debaixo de mentira. Que mentira é essa? Então é o seguinte,
vocês verem que a coisa é séria, vocês estão brincando, os pés daqueles que vão enterrar vocês, né? Primeiro com Ananias, depois com a esposa, com a Safira, não é? Fala, estão aqui do lado de fora e eles vão levar vocês para ser enterrados. Irmão, não brinca com Deus, porque Deus é fogo consumidor. Central, eu vou repetir aqui, porque muitos de nós às vezes estão levando as coisas meio às brecas, estão achando, irmão, Deus é misericordioso, a misericórdia dele não tem fim, o amor de Deus dura para sempre, Deus é um Deus de graça, ele é maravilhoso, aleluia, ele é bondoso, mas irmão, vamos parar, tem limite, Deus disse, Jesus disse, eu dei a você a oportunidade, eu fui até onde deu, mas eu vou agora lançar você na cama, tá? Ele falou isso para uma igreja, ele falou assim, eu vou pesar a mão, para você aprender, porque eu dei a oportunidade para você se arrepender, voltar atrás, mudar, mas você não muda, você continua tendo a mesma atitude. Irmão, Jesus falou isso, não é o Claudinei, ainda bem que é as escrituras que falam isso, para o meu irmão não sair, lá aquele pastor fatalista, está ensinando umas coisas. Não, mas é ele que falou para uma igreja. Ele falou assim, eu dei a oportunidade para vocês se arrependerem. Mas vocês não mudaram, vocês continuaram fazendo a mesma coisa. Então, vocês vão sofrer as consequências. Ananias e Safira viram que a viola em caco. Porque eles brincaram, acharam que podia fazer Deus de bobo, né? E Pedro falou assim, vocês não mentiram para mim não, vocês mentiram para o Espírito Santo. Caíram mortos, fulminados. Quem dirá usar, né, irmão? Usar também. Então assim, não vou me deter muito não, porque o horário já encerrou, mas olha lá, você tem que parar e pensar, tem que refletir. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Mas quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come lá na sua casa, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Estava uma vergonha. Ao mais, quando eu for, lhes darei instruções, porque tinha mais coisa aqui, irmão, tinha mais situações, sabe, Central? Eu preciso te esclarecer rapidamente aqui, bem rapidamente, eu quero dizer primeiro que a ceia do Senhor, esse momento aqui que nós vamos agora celebrar, vocês perceberam, hoje nós mudamos, né? Normalmente a gente faz a ceia, a nossa liturgia qual que é? Qual que é, irmão? É antes, não é? Tem o louvor, daí tem o momento fé e finanças, aí eu já subo, e a gente tem uns 5 minutinhos, 10 minutinhos e pronto. Mas hoje não. Hoje Deus colocou no meu coração, eu vim orando, né? E eu preciso esclarecer você algumas coisas, porque esse momento é um momento santo, esse momento é um momento muito importante, é uma celebração muito especial, né? Quando a igreja do Senhor se reúne para participar da mesa do Senhor. Ele está chamando você para participar da mesa dele nessa noite, amém, Central? Então a primeira coisa que você precisa entender é que Paulo, ele está dizendo para nós, ele está trazendo para nós aqui algo que ele recebeu do próprio Senhor. É uma revelação de Deus, Deus falou com ele, o Espírito Santo, Jesus apareceu para ele, deu uma direção, logicamente que ele também sabia, era uma tradição, era um costume da igreja, não é? A ceia, eles celebravam a ceia, mas Paulo vai conceitualizar para nós. Paulo não inventou nada, amém, povo de Deus? Né? Depois você lê Gálatas capítulo 1, verso 12, onde ele fala sobre isso aí, que ele recebeu do próprio Senhor, e ele confirmou, lógico, através da tradição que já existia na igreja. Então a ceia, eu sempre digo isso aqui rapidamente, a ceia não é da Central, a ceia não pertence a uma igreja, uma denominação, como eu contei para vocês tempos atrás aqui, o pastor Nivaldo, um santo homem de Deus, foi pregar numa igreja, irmão, o povo chamou ele para pregar, e era ceia, e aí não deixaram ele participar da ceia. E ele vai contar isso para mim, eu vou carregar isso até o último dia da minha vida. É um negócio que me perturba, porque eu falo, como que pode, quem que é o santo, para não falar outra coisa, com a cabeça, um mentecapto, uma mente dessa, irmão? O homem ia pregar a palavra, ia partir o pão espiritual para a igreja, mas ele não podia participar do pão, da mesa do Senhor. Um idiota, desculpa, irmão, eu falar de maneira tão rasgada, não é? Mas é uma sandice um negócio desse, como se alguém fosse proprietário da mesa do Senhor. A mesa, ela pertence ao Senhor, a ceia é de Jesus, amém, Central? Ela não pode ser reinventada, relativizada e nem banalizada, não é? Porque a ceia é de Jesus. Outra coisa que eu preciso
Deixar claro para você, foi Jesus que instituiu a ceia. A ceia foi Jesus que instituiu ela, não é? Ele trouxe essa ceia como uma direção que você e eu devemos praticar, devemos celebrar a ceia do Senhor. E hoje eu preciso esclarecer você, irmão, eu estou num processo de amadurecimento. E eu fiquei pensando, se eu não fiz isso, né, talvez não fiz de maneira intencional. As igrejas batistas, como a maioria das igrejas evangélicas do Brasil, elas têm uma visão acerca desse tema, não é? Que assim, nós não acreditamos em transubstanciação, Deus nos livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente não acredita nessa sandice, a gente não acredita na doutrina de Lutero, que é a consubstanciação, né? Porque Lutero, quando ele trouxe ali aquele momento de ruptura com a igreja romana, ele precisou ali, né, esclarecer, e sobre a ceia, né, sobre a Eucaristia, ele falou, não é transubstanciação, mas é consubstanciação. O que é consubstanciação? Cristo está presente fisicamente com os elementos, ele não disse que transforma. A igreja romana diz que os elementos, o pão e o suco, o vinho, ele transforma literalmente. Aí Lutero falou, não dá para sustentar esse negócio, né? Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, então agora é consubstanciação. Jesus, ele está presente fisicamente com os elementos, não é? Também não dá para sustentar esse negócio, que Jesus está presente fisicamente, né? A presença no pão, a presença física e real dele, não é? Não dá para sustentar esse negócio. Aí depois veio um camarada, né? O Zwinglio, né? Foi um reformador, assim, um homem muito inteligente, né? Muito usado por Deus. A reforma aconteceu em vários lugares, em várias, ao mesmo tempo. Estava acontecendo muita coisa. E esse Zwinglio, o nome ele era... é uma nação dessas lá, nórdicas lá, e aí ele trouxe uma ideia, e essa ideia foi abraçada à igreja de forma geral. Uma boa parte das igrejas brasileiras são igrejas de uma linha que se chama evangelicalismo, e elas abraçaram, que é chamado de ceia memorial. E eu falo isso, e é mesmo. Eu vou tentar, irmão, rapidamente aqui dizer para você, irmão, são duas coisas. Ela é memorial, esse momento é um memorial, né, trazer a memória, isso fica claro no texto. Mas, irmão, nós precisamos avançar. Tem algo além. Muito além. Não é apenas uma lembrança. Não é apenas uma lembrança. Sabe, irmão, a igreja reformada, e é uma teologia reformada, nós não somos, nossa igreja não é reformada, não tem problema não, se você é reformado, se você é calvinista e tal, não tem problema, irmão, eu brinco que, né, eu sou 6 meses calvinista e 6 meses arminiano, né, porque é um assunto assim que para mim não muda nada, eu cheguei no lugar da minha vida que eu, assim, isso não vai mudar nada, essas brigas aí, não é, e eu tenho dúvida tanto de um lado quanto do outro, então daí eu falo assim, não vale a pena, mas assim, nisso, a igreja reformada, não é? Que aí entra Calvino, entra aquela turma lá, eles têm um entendimento, né? São as igrejas mais tradicionais, de que a ceia do Senhor, não é? Ela não é apenas memorial, ela não é, obviamente, consubstanciação, e ela não é transubstanciação. Mas eles creem que Cristo está realmente presente pelo Espírito Santo na ceia. E aí eu falo para você, alguém acredita diferente disso aqui, irmão? Que Jesus, literalmente, ele está presente por meio do Espírito Santo na ceia? Alguém pensa diferente aqui? Ou você pensa, não, o Espírito Santo, Jesus não está presente aqui, é apenas uma lembrança do que Jesus fez. É apenas, não dá, irmão, não dá para a gente abraçar isso. E eu fiquei pensando, Claudinei, será que você não, de repente, inconscientemente, né? Não de maneira intencional, você não transmitiu isso para a igreja? De que a ceia do Senhor é apenas um memorial? Aconteceu. Há 2000 anos atrás, aconteceu. Jesus morreu, ele antes de morrer celebrou a ceia, e depois ele ressuscita, e ele diz, olha, nós vamos fazer uma ceia todo mundo junto lá no céu, tá bom? Espera, prepara que nós vamos fazer. E aí ele dá uma direção, e a igreja pratica essa ceia, e essa igreja praticava a ceia como? Não, é apenas uma memória, é apenas uma lembrança. Não, irmão. Jesus se faz presente aqui, por meio da obra do Espírito Santo. Há um milagre que acontece aqui. Irmão, pão não vira carne, suco de uva, suco da videira não vira sangue, não é? Não vira, não tem essas coisas. Mas, irmão, um milagre acontece aqui quando a igreja do Senhor se reúne para ceiar.
Jesus é real neste lugar. Jesus é real. E você pode, eu posso. Irmão, eu não sei, mas quando você come deste pão e quando você bebe deste cálice, irmão, um milagre acontece nas nossas vidas. Nós somos nutridos pela presença de Deus. Não é o pão, você imagina que um pãozinho desse aqui, irmão, né, sem sal, sem fermento, um pãozinho simples desse aqui, ele não tem capacidade de nutrir você, ele não tem capacidade de dar para você os nutrientes, o que você precisa. Lógico que não, mas irmão, existe um milagre que acontece. Existe um milagre. E qual é o milagre que acontece? A presença de Jesus, ela vem sobre nós. A presença de Jesus nos restaura. A presença de Jesus, por meio do pão que simboliza o corpo, do suco que simboliza o sangue. Essa presença real, manifesta aqui. Irmão, ela nos fortalece, ela nos revigora. Ela nos toca. Irmão, você e eu não podemos sair daqui igual a gente chegou, sabe? E eu quero encerrar, o pessoal do louvor pode vir, eu venci o horário. Mas sabe, irmão, muita gente tem banalizado isso. Muita gente tem tratado esse momento assim, como se ele fosse qualquer coisa. Ah, vamos lá, hoje é ceia. E aí a gente participa, a gente come e bebe, sabe, como qualquer coisa, sem se colocar diante de Deus, olhar para dentro de si e falar, puxa vida, Senhor, eu estou precisando de uma reforma mesmo. Eu estou precisando de um avivamento. Eu estou precisando algo que o Espírito de Deus tratou muito, e não é essa tônica agora de noite, mas eu só vou resgatar uma frase que minha amada falou, porque Deus, ela contou para mim, Deus usou ela dentro de um contexto, né? Deus usou ela para falar, alguém estava chamando pecado de problema. Alguém estava chamando pecado de problema. Meu irmão, olha aqui na minha direção. Pecado não é problema. Pecado não é problema. Tem muita gente que está aí com um pecadinho de estimação. Está andando na coleirinha, está tratando como normal. Aí na hora da ceia, não vou trazer ele aqui dentro não, deixa lá do lado de fora, deixa lá na sua casa. Aí vem, come do pão, bebe do cálice. E amanhã volta para a mesma coisa. Volta para a mesma situação. O pecadinho de estimação, abraça ele, né? Anda com ele, chama ele de querido. Chama ele de querido. Isso não convém. A Bíblia diz que quem come, quem bebe indignamente o corpo e o sangue de Jesus é culpado. Está pisando no corpo de Jesus. Está tratando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, como uma coisa qualquer. Esse é o perigo, irmão. Igrejas como a nossa, igrejas dessa contemporaneidade, que elas são igrejas mais leves, não é? Você percebe que é mais leve, você acaba sendo mais, sabe? Mas assim, né? Não tem aquele peso, aquela religiosidade. Legal, muito bom. E é essa a igreja que nós queremos ser. Uma igreja livre dessas amarras religiosas. Só que, irmão, nós não vamos ser um povo descomprometido, um povo sem temor, um povo que trata a presença de Deus de qualquer jeito. Não. Nós não seremos uma igreja, um povo que trata a presença de Jesus como qualquer outra coisa. Ah, Jesus está aí. Ai, que legal. Não é? Ai, vou ceiar hoje. Ah, daqui um mês a gente ceia de novo. E de hoje senta na mesa do Senhor. Amanhã está na mesa do demônio. Escuta aqui, Central. Essa palavra é dura. E eu falei ela de manhã. Domingo à noite, senta na mesa do Senhor. E Ele chama você e eu, a nós, para sentarmos à mesa com Ele. Para termos comunhão com Ele. Para comermos com Ele. Comermos com Ele. Aleluia. Ele está te chamando. Ele diz, vem meu filho, vem cear. Todos. É todo mundo, irmão. Não tem, esse pode, esse não pode. Deixa eu ver aqui de cima, porque antigamente, agora eu acho que não tem mais essas pataguadas. Mas vocês acreditam que antigamente tinha igreja evangélica, né? Que fazia, a romana também fazia, né? Esse pode, esse não pode. Deus o livre, quem quer? A mesa é do Senhor, irmão, a ceia é do Senhor, a ceia não é de ninguém não, homem nenhum é dono da ceia do Senhor. E aí ficava o cara assim, você está em pecado. Você é o Espírito Santo? Né? Você é o termômetro? Para medir quem está, quem não está, quem pode, quem não pode. Deus o livre, todos são chamados, todos. O maior exemplo nas escrituras para nós é Mefibosete, né? Estava lá lascado, quebrado, a vida arrebentada, irmão. E aí Davi fala assim, traga ele aqui. E aí quando ele chega na mesa do rei, eu não sei por que de repente isso não mexe com você, irmão. Sabe por quê? Porque, irmão, um homem
quebrado pela vida, um homem assim, abandonado. Ele estava em Lodebar, irmão, é um lixo, sabe? Né? Pensa num lugar horrível, e é pior. Diz que era um lugar sem nada, era um lugar de privação, de sofrimento, de dor, e o homem era paralítico das pernas, a mulher quebrou, que derrubou ele no chão, menino, bebezinho, ele deixou ele cair, ficou coxo das pernas, irmão, uma vida limitada. E aí o rei Davi, que é um arquétipo de Jesus no Velho Testamento, ele fala assim, não, traz lá ele vai sentar na mesa do rei, ele vai comer com os filhos do rei. É só Jesus que faz um negócio desse por mim e por você. Gente quebrada, gente lascada, gente que merecia a morte e o inferno. Ele fala, não, você é chamado, vem para a mesa, vem comer comigo, vem participar, vem comer do pão, vem beber do cálice. Homem nenhum tem direito de dizer você não pode, Deus o livre. Mas irmão, por outro lado, Paulo vai falar para nós, não vamos banalizar esse negócio não vamos brincar com as coisas sérias não, amém, Central? Vamos levar a sério, não é? Essa é a mesa de Jesus, irmão. Fica aí, sabe, com o coração aquecido. Puxa, Jesus me chamou para sentar com ele à mesa. Jesus chamou eu para participar com ele. Apocalipse capítulo 3, ele fala para uma igreja, eu estou do lado de fora dessa igreja. Vocês trancaram a porta na minha cara, vocês me colocaram para fora e trancaram a porta. Vocês parecem que não me querem, vocês querem um monte de coisa, mas vocês não querem a minha presença. Puxa, e aí, sabe o que Jesus faz? Ele não desiste de mim e de você. A Bíblia diz que Jesus bate na porta. Ele falou, eis que eu estou à porta e bato. Ele bate na porta da igreja. Ele está batendo, falando assim, vocês me querem aí? Vocês querem estar comigo? Vocês querem? E ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Quem tem essa prerrogativa de abrir a porta ou não é você. Quem tem essa prerrogativa, irmão, de escancarar a porta e dizer, pode entrar Jesus, eu quero estar contigo, é você, sou eu, somos nós, amém, Central? Se você ouvir e você abrir a porta, sabe o que ele diz? Eu vou entrar, e eu vou ceiar com você. Jesus quer ceiar conosco, fique de pé nessa noite, Central, o horário já venceu, mas com muita paciência, abre aí, pega aí os elementos, o pão, que pelo mistério da nossa fé, ele simboliza o corpo de Jesus, o cálice, que simboliza o sangue de Jesus, e Jesus deu essa orientação a partir do apóstolo Paulo, que recebeu como revelação de Deus para a igreja, deu uma palavra de correção, falou, para com essas bagunças aí, vocês são muito lambão demais, hein? Estão bagunçando, estão banalizando, um momento tão sério, tão solene, tão importante, olha o que vocês estão fazendo, seus mortos de fome, vocês estão fazendo uma bagunça generalizada, para com isso aí. Só que o problema não era, sabe, irmão, a bagunça era reflexo de outras coisas, egoísmo. Por exemplo, você vai participar da ceia do Senhor. Coloca teu coração diante de Deus. Fala, Deus, eu estou sendo um homem egoísta? Eu estou sendo uma mulher egoísta? Alguém que só pensa em si mesmo? Alguém que não tem refletido o caráter de Jesus? Porque o caráter de Jesus não é egoísta, irmão. O caráter de Jesus não é egoísta. O verdadeiro amor não é egoísta, diz 1 Coríntios capítulo 13. Então, coloca diante do Senhor. Fala, Deus, muda meu coração. Eu tenho sido uma pessoa que eu sou rebelde. Porque tinha um monte de rebelde. Vocês viram lá o tanto de rebelde que tinha na igreja de Corinto? Essas coisas, quando eu leio na Bíblia, me consolam, irmão. Porque de vez em quando eu tinha uma tendência a achar que às vezes o problema era comigo, era culpa minha. Eu falava assim, olha, esse abençoado aí, esse problemático aí, é por minha culpa que ele está aí. Aí quando eu comecei a me libertar dessas amarras emocionais, eu comecei a perceber coisa que está na Bíblia. É nada, esse problema existe desde que o mundo é mundo. Né? Gente problemática, gente que só dá trabalho, gente que só fala mal dos outros, gente que tem gente, irmão, vocês não têm noção, É que hoje a gente se blindou tanto, né? A gente assim, a pessoa nem, talvez ela nem consiga entender, mas a gente assim, pode latir, esbravejar, fica ali, você vai ficar no canto, vai morrer rouca, de tanto gritar,
de tanto reclamar da vida. Por quê? Porque você não tem o caráter de Jesus. Você é uma pessoa azeda. Você é uma pessoa ruim. É ruim. O que você faz? Converte o teu coração. Vai para Jesus agora. Fala, Jesus, me transforma. Me torna uma pessoa melhor. Eu parar de olhar as pessoas e ver só o lado negativo das pessoas. Só vejo defeitos, só critico. Tem gente que só critica, irmão. Não é? Isso não é o caráter de Jesus. O caráter de Jesus não faz isso não, irmão. O caráter de Jesus, sabe o que ele faz? Ele levanta os outros. Ele promove os outros. Esse é o caráter de Jesus. Aí, por isso que Paulo falou, vocês comem e bebem sem refletir, sem discernir. Tem que parar para pensar, meu irmão. Esse momento agora é um momento solene. É um momento de reflexão. É um momento de orar e falar, Jesus me muda. Jesus me transforma. Eu me arrependo de ter esse coração, eu me arrependo de ser assim, eu me arrependo de pensar desse jeito, eu me arrependo de ser egoísta, eu me arrependo, Senhor, eu não quero comer do pão e beber do cálice de qualquer jeito, eu não quero, Senhor, eu quero nesse lugar, nessa noite, participar da mesa do Senhor, eu quero ser, Senhor, transformado, eu quero ser nutrido, eu quero ser fortalecido, e ó Deus, se eu luto nessa área, egoísmo, qualquer área da tua vida que você luta, irmão, Deus vai te fortalecer, Ele está aqui, Jesus está presente nesse momento, nesta ceia, Ele se faz presente real aqui. Este pão simboliza o corpo de Jesus que foi dado por nós naquela cruz. Este cálice, que é o cálice da nova e eterna aliança no sangue, ele simboliza o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por mim e por você lá naquela cruz, para nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Por isso nós recebemos com ações de graças. A Bíblia diz que Jesus abençoou, ele deu graças pelo pão e pelo cálice. Ele entregou aos discípulos dizendo, este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é dado por você. Faça isso todas as vezes que você comer em memória de mim. Sim, a ceia é um memorial, é para refletir, para pensar, oh, que obra Ele fez, que sacrifício Ele fez por mim. Mas, querido, muito além do que apenas uma lembrança, Jesus está aqui, o Espírito Santo, Ele se faz presente aqui, nos tocando, Ele está neste lugar, para completar esta obra. Porque um dia você e eu vamos estar com Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor, o banquete. Vai haver um banquete, a Bíblia diz. Você e eu somos convidados a participarmos desse banquete, aleluia. A participarmos, irmãos. Hoje aqui é como se fosse um ensaio para o grande dia. Aleluia. Pai, obrigado por este pão que simboliza o corpo e por este cálice que simboliza o sangue. Queremos fazer isso, Senhor, com memória, trazer à memória aquilo que de fato e de verdade mudou tudo, muda tudo. Mudou, muda e vai mudar. Em memória do Senhor. Obrigado Pai. Obrigado Filho, obrigado Espírito Santo. Em o nome de Jesus. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele abençoou esse pão. Ele deu graças. E Ele partiu e entregou a cada um dos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Coma deste pão dando graças a Deus. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, Jesus, Ele abençoou o cálice. Este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no sangue de Jesus. E Jesus disse, façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Meu irmão, beba em memória do Senhor aqui agora, dando graças a Deus. Passa para a lateral, alguém vai passar recolhendo aí. E antes de encerrar, irmão, nós vamos adorar a Deus, cantar a Deus. Essa canção, esse refrão, né, que nós cantamos. Nós vamos dar graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus vai envolver você. O Espírito Santo vai fortalecer você aí agora. Agora é hora de renovo. É hora de fortalecimento.
Dê graças, irmãos. Dê graças, dê graças. Dê graças ao Senhor. Se você se confia, se você de fato é tocado pela presença de Jesus, é Ele que está aqui. Dê graças porque você foi perdoado. Você foi purificado pelo sangue. O sangue lava e purifica, diz as Escrituras. Dê graças porque você foi restaurado aqui. Dê graças porque você foi fortalecido, você foi renovado. Agradeça o Senhor porque nenhum de nós volta deste lugar da mesma maneira que chegou. Você e eu saímos daqui para viver o melhor de Deus, o melhor tempo de Deus nas nossas vidas. Vivemos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu, nem penetrou em mente, em coração humano, mas Ele tem reservado para aqueles que o amam. Então, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o Teu povo, abençoo Teus filhos e filhas. Eu abençoo, Pai, para que eles possam caminhar nessa verdade. A ceia não é apenas esse momento, mas que seja uma vida de comunhão com o Senhor. Jesus desperta central, que a gente celebre em outros momentos, lá na casa, o marido e a esposa sentem à mesa e comam do pão e bebam do cálice, juntos. Tenham esse momento lá na nossa célula, que a célula, Deus, essa pequena igreja, ela tenha lá, faça uma ceia lá, onde coma o pão e beba do cálice juntos, se abracem, chorem. Orem uns pelos outros, diga, estamos juntos, irmão, você não está só não. Eu vou esperar você, não vou comer sozinho não, vamos comer junto. Come junto. Senhor, faz isso aqui, faz isso em nós. Faz isso por nós. E faz isso através de nós, em o nome de Jesus. Para a glória e louvor do Deus Triniuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem crê, concorda e recebe, diga amém bem forte. Assim com a sua mão, que a graça do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o profundo, o extenso, o largo, o alto, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder que vem do alto, que vem do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, e quem crê e recebe diz amém